Como você imagina que foi essa guerra? Como que você imaginando? Guerra, luta? Como é que você imagina que foi? Então, eu imagino, porque o que passa em filmes, né, ou ilustrações, foi uma guerra mesmo. Porradaria, Sangue nos olhos. sangue nos olhos, Tá, né? vamos lá. Como é que foi essa guerra? E vou explicar o porquê também que começou essa guerra, né? Deus, como sempre, né? Onipotente, onisciente, onipresente, ele se basta. Deus, ele cria os anjos, e aí ele cria cada anjo com a sua natureza, né? E diz a história, né, os estudiosos também dentro da Igreja Católica, esse livro aqui é muito bom, se chama Suma Daimoníaca, Tratado de Demonologia e Manual de Exorcismo, né? Esse livro aqui é referência, é do padre Antônio Fortia, né? Esse livro aqui é muito bom. E você manja também de exorcismo, assim? Cara, não porque, na verdade, eu nem posso, não tenho nem autorização. Ah, entendi. Porque dentro da igreja, os únicos que têm autorização para fazer exorcismo, tipo assim, automaticamente é o bispo, né? E aí, padre tem que receber uma autorização do bispo para fazer exorcismo. Então, não é qualquer padre que pode também, entende? Então, eu não sei se você conhece o padre Jader. Jader, eu acho que eu não lembro. É, enfim, ele vai participar aqui e ele faz exorcismo. Que da hora. Ele Aí, deve ter autorização, ter todo um treinamento, ritual, tudo certinho. Então, ele deve ter. Porque, assim, hoje, quem que tem autorização automaticamente? Você virou bispo, você já tem autorização para ser exorcista. O padre, ele tem que receber uma autorização do bispo. Então, hoje, bispo, clero e o bispo, os cardeais e o papa, eles podem exorcizar. O padre, ele tem que ter uma autorização, alguma coisa assim. E o leigo não pode. O máximo que o leigo pode fazer é auxiliar um padre no exorcismo ou fazer oração de libertação, né? Mas o leigo em si ele não tem autorização para fazer. Aí você pode até perguntar, mas Guilherme, Jesus deu autorizou os apóstolos a fazerem, né? Exorcismo, expulsar os demônios. Sim, mas hoje os apóstolos eles são conhecidos como os padres hoje dentro da igreja, né? não, e outra, o tempo de Jesus é uma outra era, velho. Não dá Sim, para comparar. né? É uma outra coisa, mas da Então, hora. e aí tem um outro livro chamado A História do Mundo dos Anjos, do José Antônio Fortia, né, que diz que Lúcifer, né, ficou com ciúmes de Deus. Né? Ele era o portador da luz e achando que ele era a própria luz. Né? Ele queria também ser como Isso. Deus. Mas também existe uma história em que quando Deus pensa em criar a humanidade, como Deus já sabe de todas as coisas, sabendo que a humanidade vai pecar, ele fala, eu vou nascer em meio aos homens, né? E aí Lúcifer também fica com inveja. Peraí, mas por que o Senhor não usa o meu corpo para isso? Por que tem que ser de um ser humano que é tão pecador, que é tão frágil, qualquer coisa ele morre, né? Por que não eu? Então, assim, Lúcifer, ele era muito orgulhoso. E aí, Mas, qual a pior coisa que você pode colocar no coração do ser humano ou de qualquer pessoa hoje, semente? A dúvida. Né? Cara, a dúvida hoje mata um relacionamento, uma dúvida ferra é, muita coisa, né? mas assim, é muito interessante o que você está falando. Por o Lúcifer ser um anjo de grande gabarito, ele não tinha Né? que ter essas paradas, velho, de orgulho, inveja, porque, pô, o cara, ele é um ser celestial, mano. Mas existe o livre-arbítrio, né, cara? O Porque, Deus cria os seres humanos, inclusive os anjos, com o livre-arbítrio. então, Você vai entender o porquê que. Não é que eles perdem o livre-arbítrio, mas você vai entender o porquê que eles perdem o livre-arbítrio depois que eu. porque assim, a gente pensando como humanos e seres celestiais, você fala, mano, os caras têm que estar acima disso, né? Do orgulho, da inveja. Tipo assim, tem que estar em um nível Acima. hard, né, mano? Pô, isso aí Sim. esses são sentimentos humanos. Você não tinha que ter isso sem não ser celestial. Sim, mas aí é aí que tá. Porque isso não é só propriamente do ser humano, mas isso é do espírito, é da alma também. Então, por exemplo, quando às vezes eu até gosto de perguntar quem foi o primeiro ser a pecar, aí todo mundo fala Adão, Eva, eu falei não, foi um anjo, né? Foi o anjo, Então, é. foi um anjo o primeiro a pecar.
Porque ali feriu o orgulho dele. Porque, entenda uma coisa, quando Deus cria seres racionais, seres inteligentes e que também têm liberdade para tomar decisão de fazer sim ou não, ele está também cometido a cometer erros, normal. Porque quando Deus criou os anjos, e aí você vai entender agora, ele criou os anjos na mesma, posso dizer, na mesma característica que os seres humanos. Como assim, Guilherme? Vou explicar. Hoje você já viu a face de Deus, semente? Não. Você nunca viu a face de Deus. Hoje nós ouvimos falar de Deus, nós sentimos Deus. Então, quando Deus cria os anjos eles não têm uma visão beatífica de Deus, eles não conseguem ver Deus plenamente, porque Deus sabia que no momento que um anjo ou um ser humano visse ele face a face, não teria como não amá-lo, não teria como não querer estar com ele. É impossível, cara, não amar a Deus quando você contempla Deus. Então Deus não queria isso. Deus queria e quer ainda que um anjo e um ser humano, o Guilherme, o semente, na sua liberdade, através da sua inteligência, escolha amar ele. Escolha não por obrigação. Não por obrigação. Não por obrigação. E hoje, se você contemplar Deus face a face, cara, é impossível não amá-lo. Então Deus queria que primeiro eu escolhesse amá-lo, para depois, quando eu contemplasse a sua face, né, já não seria mais algo que partiu do impossível, mas eu tomei essa decisão por primeiro. Então, quando Deus cria os anjos, ele também não se revela por completamente para os anjos. Ah, entendi. E é isso que o Lúcifer começa a pensar. E se Deus só for mais um anjo mais poderoso que nós, só isso? Será que Deus é Deus mesmo? E ele começa a colocar dúvida no coração dos outros anjos. Ixi, aí, então. Né? Conversa fiada, né? Conversa fiada. E aí existe a grande guerra no céu. E esta guerra não é como nós conhecemos e vemos. É aquilo que eu falei, mais uma vez. Nós vemos ali São Miguel com a espada, não sei o que, flecha e sangue. Não existiu, porque um anjo não tem corpo. O anjo não ocupa lugar. Então, como é que foi a guerra no céu? A guerra foi intelectual. A guerra foi na base de argumentos e ideias. Que louco. Então, tipo assim, não é nada do que a gente imagina. A guerra foi na parte intelectual. Ou seja, ele brotou uma ideia, ele brotou uma dúvida, ele jogou algumas coisas e começaram a argumentar. Então, a guerra foi diante disso. E aí, conforme as hierarquias, a hierarquia mais alta, com certeza, tem mais conhecimento e mais inteligência que as hierarquias lá embaixo. Só que isso não quer dizer que a hierarquia de cima pode também se ferrar e a hierarquia de baixo não pode se vangloriar. Vou dar um exemplo aqui. Miguel, da terceira hierarquia, foi ele que deu o último grito no final das contas. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E esse grito, cara, ressoou no céu inteiro. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então esse foi um grande grito que acabou a guerra. Porque ele disse ali, e São Miguel, ele era um anjo que amava a Deus demais, demais, muito mesmo. Ele amava mais que aqueles que estavam na primeira hierarquia. Assim como os homens. Hoje, por exemplo, uma senhorinha viúva, ignorante, pode amar muito mais a Deus do que um padre, do que um papa. Por quê? Porque não está na hierarquia. Porque as hierarquias ali, e que alguns teólogos também dizem, que a hierarquia não quer dizer força, mas é a natureza. Então, a hierarquia, serafim, aquele que amava, ardente de amor, aquele que levava, que adorava, aquele. Então, entende? Então, são naturezas, e claro que cada hierarquia tinha uma proximidade maior de Deus do que as outras, mas amar a Deus, cada um tem a sua escolha, a sua decisão individual. Então, São Miguel, lá na terceira hierarquia, lá embaixo, ralé, conseguiu amar a Deus muito mais do que outros anjos. E ele, um pequeno arcanjo, né, que quando a gente fala a palavra arcanjo poderoso, mas a hierarquia, se destacou por amar de uma maneira que os outros não amavam. Então a guerra chegou num momento no céu que ninguém se convertia mais para um lado nem para o outro, né? Ou seja, e é o que nós fazemos aqui na Terra hoje, nós levamos a palavra para que o Espírito, através da nossa palavra, converta os corações, né? E lá no céu a mesma coisa. Existiu essa batalha intelectual, onde um ia convertendo para o lado, o outro ia para o outro, tanto que converteu 1/3 dos anjos, né? 1/3 dos anjos se converteram para o lado de Lúcifer e foram expulsos. Expulso para onde? Para o inferno, né? Esse inferno que tem fogo.
Na verdade, eles foram expulsos da presença de Deus. Ou seja, estão ausentes de Deus. Porque se eles não têm corpo, não tem fogo para queimar. Não tem lugar para torturar. Porque é alma, é espírito. O espírito não tem forma, o espírito não tem toque. Então, o que a palavra, a Bíblia vem dizer, o fogo ardente? É o fogo do remorso, é o fogo daquela ausência de Deus. Porque entenda, você ser banido da presença de Deus para sempre, cara, isso é doloroso aqui dentro. Porque ele é o Deus da vida, né? Aquele que dá a vida, é o Deus que te completa, que te preenche. Sem Deus você não é nada. E aí, sem Deus, você sente um vazio gigantesco que hoje, né, o catolicismo, que eu acredito nisso, que hoje o ser humano, ele sofre muito, ele tem buscado tantas coisas, mas eles não sabem que, na verdade, o vazio ali é a falta de Deus, né? Eles buscam preencher aquilo de tantas coisas, né? Outra através do sexo desregrado, droga, não sei o quê, enfim, um monte de coisa. Só que, no fundo, o vazio ali, que ele deseja ser preenchido, é por Deus, ele só não sabe disso. Então, a ausência de Deus, mas isso ainda que Deus se faz presente, mas quando ele tomou a decisão, a escolha, ele falou, eu não quero mais depender de você, eu não quero mais você, ele falou, tá bom, então na tua liberdade eu te deixo ir. E aí é quando nós vemos na Bíblia que 1/3 caiu do céu, e esse 1/3 cair, não é dizer que Deus falou, vai para o inferno e vai para algum lugar, não, sai da minha presença, né?